Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Dentro de um dos salões da sede da Associação de Avaliação de Bestas, vários avaliadores de bestas estavam com expressões graves. Havia 2 anéis em cada abraçadeira desses avaliadores. Alguns andavam de um lado para o outro com as mãos nas costas, enquanto outros seguravam pincéis, encarando os livros na mesa como se estivessem congelados no lugar. Isso é difícil, muito difícil. Como é só difícil? É praticamente impossível curar isso. Alguém chamou um avaliador de rank 3? Chamamos, mas todos estão ocupados e não virão tão cedo. Os avaliadores de rank 2 discutiam entre si. Deitado no chão próximo, havia uma grande besta. Não era uma besta comum. Parecia um lagarto de 6 metros de comprimento, coberto por escamas ásperas. Sua cabeça era grande como um tambor, com um chifre afiado saindo da testa, e seus membros eram grossos como troncos de árvore. Essa criatura era claramente uma variante rara da besta lagarto monitor. Embora estivesse deitado fraco no chão, seus olhos, ligeiramente abertos, eram intimidadores, para dizer o mínimo. Era uma besta de rank 3. Embora criaturas de rank 3 não fossem raras na cidade do Dragão de Jade, não eram algo que o cidadão comum possuía. A maioria pertencia a dignitários ricos. Especialmente uma raça de lagarto monitor como esta. Bestas associadas a tipos de dragão eram conhecidas por serem valiosas. Não apenas eram raras, mas também muito mais temíveis e nobres em comparação com bestas normais. O dono desse lagarto monitor era, na verdade, o Príncipe Yu, um parente do imperador do Reino do Dragão de Jade. O Príncipe Yu era o irmão mais novo do imperador, tornando um membro da família real, portanto, a Associação de Avaliação de Bestas tinha que ter cuidado extra ao tratar sua besta de estimação. No entanto, esse lagarto monitor acabou causando angústia para esses avaliadores de rank 2. Todos os remédios em seu arsenal foram usados. Feitiços foram lançados. Nada funcionou. Além disso, o lagarto monitor parecia estar pior do que quando chegou. Agora não conseguia nem se mover, então os avaliadores de rank 2 estavam petrificados com a ideia de que ele morreria em suas mãos. Não há nada que possamos fazer. É melhor chamarmos um avaliador de rank 3 agora mesmo. Do lado de fora, Lin Jin casualmente tocava as bestas que passava, aumentando o número de registros em seu arquivo. No entanto, ele não estava mais tão focado nisso. O número de bestas que ele registrou no museu já era bastante grande, mas para avançar mais um nível e obter a próxima recompensa, ainda faltava um bom caminho. Portanto, Lin Jin não estava obcecado com isso. Afinal, o próximo nível exigia cerca de 10.000 novos registros. Não fazia sentido forçar a barra. Em ocasiões como essa, como um avaliador visitante, deveria haver alguém para guiar Lin Jin pela associação. No entanto, ele conhecia apenas uma pessoa aqui, Tan Shun. Por isso, ele estava aqui para visitar Tan Shun. Antes de partir, Tan Lin escreveu uma carta para seu pai, que Lin Jin foi encarregado de entregar, então ele teria que vir aqui de qualquer maneira. Senhor, se você está procurando por avaliações ou tratamentos de bestas, por favor, junte-se à fila ali. Quando um guarda na porta da sede viu Lin Jin, ele o deteve, embora com educação. Lin Jin parou, enquanto Xiao Wu e o macaco branco também pausaram. As 2 bestas ainda olhavam ao redor com muita curiosidade. Lin Jin cumprimentou e disse: Eu sou Lin Jin, da Associação de Avaliação de Bestas da Cidade do Bordo. Estou aqui para visitar o avaliador Tan Shun. Por favor, poderia avisar a ele. O guarda ficou surpreso ao notar o emblema de 2 argolas na manga de Lin Jin. A sede na capital real tinha inúmeros avaliadores de bestas. Enquanto avaliadores de rank 2 eram raros nas cidades menores, aqui eles estavam por toda parte. Havia também uma regra de que apenas avaliadores de rank 2 podiam ter seus próprios salões de consulta, enquanto os de rank 1 só podiam trabalhar como assistentes. Como você é um avaliador de bestas da cidade do Bordo, pode esperar dentro. Vamos informar o avaliador Tan Shun sobre sua chegada. O guarda conduziu Lin Jin para dentro com respeito. Enquanto fazia isso, ele deu uma olhada em Xiao Wu e no macaco branco por 2 motivos. Primeiro, o vigor do lobo de fogo e do primato surpreendeu, e segundo, qual deles era a besta de estimação do jovem avaliador? Eles chegaram a uma pequena sala de visitas. O guarda acomodou Lin Jin e saiu para avisar Tan Shun. Embora a sala não fosse grande, estava limpa e arrumada. Havia até chá pronto na mesa e fórmulas penduradas nas paredes. Eram fórmulas básicas de avaliação de bestas. Logo, o som de passos e a voz familiar de Tan Shun puderam ser ouvidos do lado de fora da porta. O avaliador Lin veio até aqui? Antes de receber uma resposta, Tan Shun entrou. Lin Jin rapidamente se levantou para cumprimentá-lo. Saudações, avaliador Tan Shun. Não precisa de formalidades, avaliador Lin. Você é o salvador da minha filha, afinal.
Eu estava pensando em passar na cidade do Bordo para visitá-lo, mas quem diria que você viria aqui antes que eu tivesse a chance? Isso é ótimo também. Que tal experimentarmos alguns dos pratos famosos da Torre Yanshun da capital mais tarde? Tanchun ofereceu calorosamente. Enquanto isso, o nome de Lin Jin aparecia em quase todas as cartas que Tanchun recebia de Tanlin. Ele podia dizer o quanto sua preciosa filha respeitava Lin Jin e como ele ajudou a resolver várias crises. Muitas vezes, ela falava sobre as habilidades de avaliação de bestas de Lin Jin. Lin Jin, é claro, não fazia ideia disso. Desde que Tanlin assumiu a posição de chefe na Associação de Avaliação de Bestas da cidade do Bordo, ela prestou atenção extra a Lin Jin, nunca perdendo um único de seus relatórios de avaliação, todos os quais estudou cuidadosamente. Quanto mais relatórios ela lia, mais percebia o quão profundas eram suas habilidades. Tanlin era uma avaliadora de rank 2. Ela tinha um especialista como Tanchun para orientá-la desde criança, o que deveria ter dado a ela uma vantagem sobre seus colegas avaliadores. Também por isso ela sabia o que constituía um relatório de avaliação valioso. E os relatórios de avaliação de Lin Jin eram um bom exemplo disso. Tanto as avaliações quanto os tratamentos de bestas eram registrados com detalhes precisos, organizados logicamente e repletos de fatos irrefutáveis. Todos os diagnósticos eram teoricamente sólidos e faziam sentido. Qualquer um deles poderia ser usado como material de aula em academias. Falando nisso, em algumas das aulas de Tanchun para seus discípulos no salão de consulta, ele usava os relatórios de avaliação de Lin Jin como exemplos e elaborava sobre as teorias de avaliação de bestas. Quanto mais estudavam, mais Tanlin e Tanchun apreciavam as habilidades de Lin Jin. Por curiosidade, Tanchun investigou os dias de academia de Lin Jin, mas não encontrou nada único. Entre seus colegas, as conquistas de Lin Jin eram as mais notáveis. Portanto, além de ser inteligente e um aprendiz ávido, devia haver outros fatores em jogo. Habilidades de avaliação de bestas não apareciam do nada, e muitas coisas que ele apresentava só podiam ser derivadas de décadas de experiência. Aqueles sem um histórico de pesquisa no assunto dificilmente saberiam de tais práticas. Por isso, Tanchun deduziu que Lin Jin deve ter tido um encontro milagroso. Ele deve ter conhecido um especialista em algum momento. Como Lin Jin não mencionou, também não seria apropriado perguntar. Mas era costume que indivíduos capazes fossem bem respeitados. Não apenas Tanlin, mas até Tanchun ficou impressionado com as habilidades de Lin Jin, o que explicava o alto respeito que tinham por ele. Enquanto Tanchun oferecia tratá-lo com uma refeição, seria rude da parte de Lin Jin recusar. Lin Jin aproveitou para entregar a carta de Tanlin a Tanchun, cumprindo sua tarefa. Foi nesse momento que Tanchun notou a besta de estimação de Lin Jin e o macaco branco. Ele ficou pasmo. Dizem que se pode dizer o nível de vigor de uma criatura por sua pelagem e seu espírito por seus olhos. Avaliador Lin, sua besta de estimação é realmente impressionante. Tanchun observou mais de perto, e quanto mais olhava, mais surpreso ficava. Ele era um avaliador de rank 3, afinal. Com conhecimento profundo e olhos afiados, Tanchun podia facilmente identificar o que outros não conseguiam. Depois de fazer uma pequena avaliação, sua expressão mudou imediatamente. Um rank 4. A surpresa de Tanchun não era de se estranhar. Bestas de rank 4 eram raras no reino do Dragão de Jade, e se alguma aparecesse, seria forçada a servir no Departamento de Defesa do país. Pelo que Tanchun sabia, o reino do Dragão de Jade atualmente tinha apenas 7 bestas de rank 4. Todas as 7 criaturas de rank 4 e seus respectivos donos representavam a espinha dorsal da nação. Afinal, qualquer besta de rank 4 era elegível para ser designada como guardiã de um país intermediário. Por isso, Tanchun ficou chocado ao descobrir que a besta de estimação de Lin Jin já era rank 4. Lin Jin não se surpreendeu com a descoberta de Tanchun. Afinal, o homem também era um avaliador capaz. Um avaliador de rank 3 era altamente respeitado, mesmo aqui na capital do Reino do Dragão de Jade. Além disso, Lin Jin não estava tentando esconder isso deliberadamente. Todos na cidade do Bordo já sabiam, e Eizou e Bai Zenkon já deviam ter relatado isso à capital imperial, então não era mais exatamente um segredo. Enquanto isso, o macaco branco nas costas de Xiao Wu intrigou Tanchun ainda mais. Como bestas de rank 4 tinham alta inteligência espiritual e eram criaturas orgulhosas, elas nunca tolerariam outras bestas montando em suas costas. E assim, Tanchun começou a analisar o macaco branco. Lin Jin não o impediu. A habilidade de transformação que esse macaco branco usava foi obtida no museu. Era uma habilidade incrível, com o benefício adicional de ocultação. Embora o domínio do macaco branco sobre a habilidade não fosse tão bom quanto o de Shan'er e Pequena 5, ele ainda era bastante proficiente. Se ele não entrasse em batalha ou deixasse sua aura demoníaca vazar, até avaliadores de bestas não seriam capazes de dizer que ele era um monstro. No entanto, ele poderia não conseguir enganar avaliadores de rank 3, e por isso Lin Jin queria mantê-lo por perto. Se um especialista viesse investigar, ele poderia executar uma solução tranquilizadora.
Ao selar alguns dos pontos de acupuntura do macaco branco com a agulha de fio enrolado, até um avaliador de rank 3 como Tan Chun não perceberia que ele era um monstro. Isso era algo que Lin Jin aprendeu recentemente com as técnicas de busca de pulsos. Até agora, Lin Jin só entendia cerca de 20 ou 30% da técnica. Ela incluía os métodos da agulha de fio enrolado e da agulha de selamento espiritual, que eram profundamente úteis. Se Lin Jin continuasse a estudá-la, seu domínio sobre as várias técnicas melhoraria significativamente com o tempo. Tan Chun usou métodos normais para avaliar o macaco branco, mas ficou surpreso ao não encontrar nada fora do comum. Afinal, era raro ele não conseguir discernir o potencial de uma besta com suas habilidades. Justamente quando Tan Chun pretendia continuar investigando, alguém chegou apressado. Ancião Tan, finalmente o encontrei. Algo aconteceu, e os avaliadores de rank 2 estão perdidos. Tan Chun esclareceu antes mesmo de ser informado. Eles não são avaliadores de rank 2 experientes da sede? Para estarem tão perdidos, deve ser algo sério. Tan Chun riu, mantendo a compostura. O mensageiro pensou, como esperado de um avaliador de rank 3. Ele mantém a calma, e nenhum desastre o abala. Apenas aqueles verdadeiramente capazes podiam se dar ao luxo de ser tão compostos. Vamos. Eu tenho tempo sobrando, então vou dar uma olhada. Tan Chun sorriu, claramente não dando importância à situação. Ele então olhou para Lin Jin e disse: Avaliador Lin, se você tiver tempo, por que não vem junto? Depois que resolvermos o problema, podemos tomar um drink. Claro. Será uma ótima oportunidade para aprender com o avaliador Tan, Lin Jin respondeu humildemente. Ele estava interessado em ver como um avaliador de rank 3 como Tan Chun avaliaria e trataria bestas. Avaliadores de bestas também precisavam se comunicar frequentemente para melhorar. Acompanhando Tan Chun, eles caminharam pela sede até chegarem ao salão. Ao entrar, Lin Jin notou o lagarto monitor deitado no chão. Era uma criatura intimidadora, e suas escamas pareciam uma camada grossa de armadura. Claramente, não era uma besta comum. No entanto, essa suposta besta feroz não poderia estar mais desanimada, deitada inquieta no chão sem nem mesmo força para manter os olhos abertos. A criatura estava gravemente doente. Tan Chun ficou pasmo ao vê-la. Esse lagarto monitor não pertence ao Príncipe Yu? Tan Chun obviamente reconheceu a besta. Os avaliadores de rank 2, inicialmente abatidos, imediatamente se animaram ao vê-lo. Eles se apressaram para cumprimentá-lo com grande expectativa. Ancião Tan! Saudações, Ancião Tan! Graças aos céus que você está aqui! Tan Chun acenou e perguntou. O que está acontecendo? Um dos avaliadores de rank 2 explicou. Ele foi trazido da mansão do Príncipe Yu esta manhã. A besta ainda conseguia andar, mas estava visivelmente desanimada. Sabemos que o Príncipe Yu se importa muito com sua besta, então decidimos tratá-la juntos, mas quem diria que sua condição... O avaliador fez uma pausa, e outro continuou. Quem diria que a condição desse lagarto monitor seria tão estranha? Tentamos todos os métodos do livro, mas não conseguimos descobrir o que há de errado. Ele claramente está saudável, não há nada de errado com suas veias, mas está se comportando como se estivesse gravemente doente. E piora quanto mais tratamos. Como você pode ver, paramos de tratá-lo para evitar que ele morra em nossas mãos. A expressão de Tan Chun ficou grave. Ele acenou com a cabeça e se aproximou. Os poucos avaliadores de rank 2 suspiraram aliviados. Tan Chun era altamente respeitado na sede e um dos primeiros avaliadores de rank 3 que tinham. Ele era competente tanto em experiência quanto em conhecimento. De repente, eles notaram o jovem seguindo Tan Chun. Esse rapaz parecia muito mais jovem do que eles, mas carregava uma aura digna. Mais importante, com sua observação aguçada, eles notaram instantaneamente o emblema de duas argolas em sua manga. Um avaliador de rank 2 tão jovem? Os avaliadores trocaram olhares, chocados. No entanto, esse jovem avaliador não lhes era familiar. Embora houvesse muitos avaliadores de rank 2 aqui, eles definitivamente não o tinham visto antes. Será que ele é o novo discípulo do ancião Tan? Eles se perguntaram. Agora claramente não era hora para apresentações. Seria terrível se algo acontecesse com a besta do Príncipe Yu. Tan Chun se apressou para começar o tratamento. Lin Jin olhou com curiosidade. Para ser honesto, mesmo com suas habilidades atuais, ele não conseguia discernir o que havia de errado com a besta. Com base no diagnóstico inicial, ele poderia ter chegado à mesma conclusão que os avaliadores de rank 2. Essa besta não estava doente. O salão ficou em silêncio enquanto Tan Chun trabalhava diligentemente, apenas para parecer igualmente confuso no final. Isso é estranho. Foi só depois que ele falou que os outros se sentiram à vontade para perguntar. Ancião Tan, o que é? Sim, diga-nos. Tan Chun virou-se para eles e disse. É como vocês disseram. A besta do Príncipe Yu não parece doente.
Não apenas sua energia e circulação sanguínea estão fortes, mas ela está em ótima condição. Mas então por que não consegue se mover? Isso é estranho. O grupo ficou ainda mais aliviado ao ouvir isso. Já que até o avaliador Tanchun chegou a essa conclusão, pelo menos seu diagnóstico estava correto. Que remédios vocês deram a ele? Tanchun perguntou. Alguém imediatamente trouxe um relatório de avaliação com uma lista de remédios que a besta consumiu na última página. Tudo isso? Tanchun ficou chocado. Ao olhar mais de perto, ele acenou com a cabeça. Todos os remédios listados eram suplementos, então não deveriam fazer mal à besta. Se esse fosse o caso, por que ela estava nesse estado? Lin Jin ouvia atentamente quando um pensamento repentino lhe veio à mente. Simultaneamente, Tanchun também estava imerso em pensamentos profundos quando seus olhos de repente brilharam. Entendi. Ele invocou um pequeno selo no corpo da criatura e, ao contato, o selo explodiu em uma bola de chamas. Então é isso! Tanchun exclamou. Os avaliadores de Rank 2 ficaram surpresos com a declaração de Tanchun. Parecia que ele agora tinha uma conclusão. Então, Tanchun produziu várias agulhas e as inseriu habilmente no corpo do lagarto monitor. Era óbvio que ele escolheu a área ao redor de sua barriga, já que o resto do corpo estava coberto por escamas duras que as agulhas não conseguiriam penetrar. E ainda, menos de um segundo depois de inserir as agulhas, antes que ele pudesse prosseguir para o próximo passo, as agulhas foram expelidas por uma força dentro de seu corpo, e todas caíram no chão. É energia de dragão. A expressão de Tanchun escureceu. Os avaliadores de Rank 2 pareciam confusos. Antes que pudessem perguntar, Tanchun questionou. Vocês têm certeza absoluta de que isso é tudo que deram ao lagarto monitor? Ele apontou para o relatório de avaliação enquanto falava. Temos mais do que certeza. Nunca ousaríamos esconder algo de você, senhor. Respondeu um dos avaliadores de Rank 2. Tanchun suspirou. Isso será problemático. Ancião Tan, o que está acontecendo? Qual parte é problemática? Foi nesse momento que os avaliadores de Rank 2 perceberam que algo estava errado. Tanchun explicou severamente. Com base no meu diagnóstico, por mais fraco que o lagarto monitor pareça, ele não está doente. Muito pelo contrário, na verdade, ele está transbordando de energia de dragão. Ele deve ter consumido algum suplemento precioso antes disso que não conseguiu digerir, levando ao seu estado atual. Os avaliadores de Rank 2 ficaram chocados. Eles não conseguiram identificar esse problema porque era impossível fazê-lo com os sintomas que haviam descoberto anteriormente. Eles apenas assumiram que a circulação sanguínea do lagarto monitor estava deficiente, então lhe deram os suplementos necessários. Mais importante, as pessoas da mansão do Príncipe Yu nunca mencionaram algo assim. Supondo que a dedução de Tanchun fosse verdadeira, dar suplementos extras a esse lagarto monitor, que já estava sofrendo de uma overdose de energia, seria como jogar gasolina em um incêndio. Não é à toa que o lagarto monitor não consegue se mover. O que devemos fazer agora? Um dos avaliadores de Rank 2 perguntou com um olhar assustado. Afinal, eles foram os que falharam em fazer o diagnóstico correto. O lagarto monitor, que inicialmente conseguia se sustentar, agora mal conseguia se mover devido ao erro deles. Se alguém fosse ser responsabilizado, seriam esses caras que enfrentariam as consequências. Se algo terrível acontecesse ao lagarto monitor, seus direitos como avaliadores de bestas poderiam ser revogados. Imediatamente, a cor desapareceu de seus rostos. Ancião Tan, há alguma maneira de remediar a situação? Sim. Se esse lagarto monitor morrer, estaríamos em grandes apuros. Tanchun parecia igualmente solene. Claramente, essa situação era difícil de resolver. Ele ponderou por um momento antes de dizer. Se vocês tivessem dado laxantes a ele antes disso, talvez pudéssemos fazer algo. Agora que ele consumiu tantos suplementos, qualquer medicação adicional só pioraria sua condição. Alimentamos as chamas um pouco demais, e agora é quase impossível contê-las. O mais problemático é que ele nem consegue se mover mais. Qualquer possibilidade de secretar o excesso de energia de dragão em seu corpo agora se foi. Os avaliadores de Rank 2 entraram em pânico enquanto mergulhavam em seus pensamentos, tentando encontrar uma solução. Alguns sugeriram deixá-lo sangrar como um plano de tratamento. Outros opinaram que ele deveria receber pílulas dissolventes de energia imediatamente. Admitidamente, esses avaliadores de Rank 2 eram muito experientes, e os métodos de tratamento que sugeriram surgiram de deduções racionais. Até Tanchun acenou em aprovação a essas propostas. Para ele, essas eram as melhores opções que tinham no momento. Claro, esse processo pode levar tempo para produzir resultados, e até havia o risco de o lagarto monitor ser prejudicado no processo. No entanto, era o melhor que podiam fazer agora, ou o lagarto monitor poderia explodir com overdose de suplementos. Lin Jin observava o tempo todo e também concordava com os métodos de tratamento propostos pelos outros.
Com base em seu conhecimento e experiência atuais, as soluções que propuseram eram convencionais e não deveriam trazer problemas. Mas ele também estava curioso, então Lin Jin se aproximou e tocou o lagarto monitor. Tan Chun notou imediatamente o que ele estava fazendo. Sabendo que Lin Jin era profundamente habilidoso em avaliação de bestas, ele não o impediu, mas os outros avaliadores de Rank 2 ficaram levemente surpresos. Ancião Tan, isso é. Foi então que Tan Chun percebeu que havia se esquecido de apresentar Lin Jin aos outros avaliadores quando entrou apressadamente no salão para ver o lagarto monitor. Este é o avaliador Lin, da Associação de Avaliação de Bestas da cidade do Bordo, e um bom amigo meu. Tan Chun claramente levou o status de Lin Jin ao se referir a ele como seu bom amigo. Isso surpreendeu os outros avaliadores. Avaliador Lin. Que jovem promissor! É uma honra conhecê-lo. Os outros o cumprimentaram cortesmente, e Lin Jin retribuiu. Logo, Lin Jin soube seus nomes após uma rodada de apresentações feita por Tan Chun. Viu o avaliador Lin examinando o lagarto monitor também. Você fez alguma nova descoberta? Um dos avaliadores perguntou. Ele certamente não estava tentando encontrar falhas, mas apenas testar Lin Jin. Afinal, Lin Jin era um avaliador de Rank 2, assim como eles. Em situações como essa, sempre era benéfico compartilhar opiniões e aprender uns com os outros. Claro, essa pergunta também foi feita por cortesia. Ele esperava que Lin Jin repetisse as palavras do ancião Tan, então era apenas um gesto educado. Quem diria que Lin Jin levou sua pergunta a sério? Ao fazer contato físico com o lagarto monitor, os resultados mostrados no museu eram em sua maioria semelhantes ao que ele havia deduzido, com pequenas discrepâncias aqui e ali. No entanto, isso não era considerado uma situação crítica. Na verdade, essa era uma oportunidade única na vida para o lagarto monitor. Lin Jin podia até dizer, pelos resultados de avaliação do museu, que tipo de remédio precioso a criatura havia consumido. De fato, aquele remédio era muito valioso, como Tan Chun havia notado em sua dedução, e Lin Jin estava curioso sobre onde o item havia sido obtido. Embora o lagarto monitor parecesse letárgico e à beira de seu último suspiro, ele estava, na verdade, em um estado único. Este era um momento crucial para o lagarto monitor. Se ele conseguisse superar essa provação, colheria benefícios incríveis e até começaria a mostrar sinais de evolução. Por isso, Lin Jin decidiu dizer a verdade. Meus colegas avaliadores, ancião Tan, eu concordo que esse lagarto monitor parece fraco, como se estivesse à beira da morte. Não se preocupem, pois ele não está em nenhum tipo de perigo. O que ele precisa agora é de algum tempo para descansar, e em um dia no máximo, ele deve conseguir se levantar sozinho. Não há necessidade de se preocupar com ele, mas devemos tomar cuidado para não perturbá-lo. Não devemos alimentá-lo com nada nem deixá-lo sangrar, simplesmente porque não há necessidade. Essa declaração deixou até Tan Chun perplexo. A reação inicial dos avaliadores de Rank 2 foi de supor que Lin Jin estava falando bobagem. Eles já haviam avaliado o lagarto monitor várias vezes, e seus resultados poderiam até ser considerados infalíveis. Como eles poderiam falhar em perceber que a criatura não estava em perigo? Ela estava claramente morrendo. Os rostos dos avaliadores de Rank 2 agora pareciam mais sombrios do que nunca. Não apenas porque Lin Jin estava falando sem pensar, mas seu diagnóstico imprudente estava prestes a matar a besta, assim como suas carreiras. Para um avaliador de bestas, erros como esse nunca podem ser perdoados. Tan Chun também estava levemente cético, mas ele estava bem ciente das capacidades de Lin Jin. Com base nos relatórios de avaliação do homem, Tan Chun podia dizer que as habilidades de Lin Jin poderiam até estar no mesmo nível que as dele, então como alguém assim poderia estar errado? Por isso, Tan Chun não disse nada, mas se apressou em reexaminar a criatura novamente. Desta vez, tendo avaliado minuciosamente, e quando terminou, a expressão de Tan Chun mudou. Ele se virou para Lin Jin e disse: Avaliador Lin, mais uma vez, estou impressionado. Acho que até eu cometo erros de vez em quando. Sua declaração confirmou e validou a dedução de Lin Jin. Fim dos capítulos do 225 ao 227. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!